E aí, galera da Literatura Irreverente, estamos de volta aqui para mais um vídeo, para mais uma resenha. Depois da 16ª Feira Internacional do Livro aqui da nossa querida Foz do Iguaçu, onde eu tive a oportunidade de lançar o meu Aventuras no Iguaçu, Rito de Passagem. Eu vou falar de novo sobre ele oportunamente. O lançamento do livro foi um sucesso. As pessoas estiveram presentes, amigos, colegas da escola, amigos íntimos, meu amor, meus parentes, pessoas muito queridas estiveram presentes e a gente fez o lançamento desse livro que desde de agosto de 2020 já teve a sua primeira edição esgotada. E durante essa feira, 16ª Feira Internacional do Livro, caminhando pelos saguões de literatura da nossa querida feira, eu com o meu amor, com alguns amigos, ganhei de presente simplesmente uma coleção de biografias muito interessantes. Olha, nós tivemos então aqui no canal Literatura Irreverente a ideia de falar sobre esses personagens que compõem essa coleção de 20 biografias. É claro que nós não vamos falar de todos eles, porque alguns não tem nada a ver. Por exemplo, eu não quero falar sobre... Deixa-me ver... Barão do Rio Branco. Eu não quero falar sobre Marechal Deodoro. Eu não quero falar sobre presidentes que participaram da velha política de café com leite no Brasil. Porém, nós temos algumas biografias muito interessantes aqui, como o nosso querido Cândido Portinari. Tô vendo aqui, eu tô olhando aqui. Olha, nós temos aqui, por exemplo, ninguém menos que Euclides da Cunha. Nós temos biografias impagáveis aqui, Machado de Assis, Villa-Lobos, Cândido Portinari, e nós vamos dar início com isso aqui. Minha terra tem palmeiras, onde cantam o sabiá e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A canção do exílio, escrita por ninguém menos que Gonçalves Dias. Esse poeta maranhense é fantástico e eu lembro, galera da Literatura Irreverente, que há algum tempo eu tinha feito uma análise literária a respeito de um dos poemas de Gonçalves Dias, que era Pensas tu, bela nada. Nós vamos falar sobre isso. Gonçalves Dias é fantástico, ele nasceu no Maranhão e depois ele foi para Portugal, porque o pai dele era Portugal de Trás dos Montes, sim senhor, com mãe e pai portugueses, porém a mãe, ela era uma brasileira com mãe e pais brasileiros, nascido na cidade de Caxias, no Maranhão, e este personagem se meteu a estudar em Portugal e sentiu uma saudade, sentiu um banzo do Brasil que ele botou no bico do lápis, na ponta da tinta dele e simplesmente imortalizou a poesia brasileira. Roda a vinheta que a gente já volta com mais Gonçalves Dias para vocês. Olha aqui, ó, Gonçalves Dias, um maranhense maravilhoso, nascido na cidade de Caxias, no Maranhão. Ele nasceu em 1823 e morreu em 1864. Como essa galera durava pouco, né? Bom, eu tenho 23 anos, ele morreu com 43, meu Deus! Ele era professor, jornalista, teatrólogo e ele é lembrado pela grande poesia indigenista. Vocês se lembram de Juca Pirama? Pois bem, eu vou falar de Juca Pirama para vocês, porque Juca Pirama, se não me falha a memória, foi um poema épico escrito em 10 atos. A história daquele índio que conduzia o pai moribundo pela selva e caiu prisioneiro de uma tribo inimiga. E ao declarar que estava ali fazendo a vontade do pai,
foi liberto pelo cacique dessa aí, tribo, e o cacique levou uma repreenda de todo mundo, daquela tribo toda, e deu aquele quiprocó danado, e Gonçalves Dias conseguiu imortalizar, e Juca Pirama também. E também, quando ele estava em Portugal, ele conseguiu imortalizar a Canção do Exílio. Vamos à Canção do Exílio aqui? Um momentinho que nós já vamos falar para vocês o que ele falava sobre a natureza do Brasil. Varônio. Aliás, ele não falava exatamente sobre a natureza do Brasil, ele falava sobre a natureza tropical, indígena, inóspita e selvagem da nossa querida Amazônia. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas e nossas vidas mais amores. E ele termina assim, depois de 2 estrofes. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. É interessante a contração que ele coloca aqui, sem que ainda aviste as palmeiras, sem que ainda aviste as palmeiras. Voltamos ao poema de Gonçalves Dias, Pensas Tu, Bela Narda, que ele provavelmente escreveu para alguma pretendente que pensava impressionar ali aquela galera, né? Ele chegou para ela e perguntou: pensas tu, Bela Narda, que os poetas vivem de ar, de perfume de ambrosia? Que vagando por mares de harmonia são melhores que as próprias borboletas? Não creias que eles sejam tão patetas, isso é bom, mas em poesia são contos com que a velha cria no menino que engorda a comer petas. Talvez, mesmo que algum desses brejeiros te digam que assim é, que os dessa gente não são lá os heróis mais verdadeiros, eu que sou pecador, que indiferente não me julgo ao que toca aos meus parceiros, julgo um beijo sem fim, coisa excelente. Então vem aqui, Ananda, dá um beijo no nosso querido Gonçalves Dias. Quando nós fizemos essa análise literária a respeito desse poema do Gonçalves Dias, nós falamos também do eu lírico do Gonçalves Dias. O eu lírico, normalmente, ele é um termo usado na literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que está narrando o texto, ou seja, no caso, como é em primeira pessoa, o Belonardo lá, o nosso querido Gonçalves Dias, estava falando da situação dele com a Narda, né? E no caso, seria o narrador ou a pessoa central na qual o texto está se referindo. O eu lírico é o eu que fala na poesia, certo? Nesse sonetinho do Gonçalves Dias, Pensas Tu, Bela Narda, o eu lírico demonstra suas inquietudes, porque ele estava por aqui já, com a tal danada que estava esnobando todo mundo. Com o pouco caso que ela fazia com relação aos poetas, né? Ou seja, grosso modo, ele protesta perguntando se ela acha que os poetas vivem de vento. Pensas tu, Bela Narda, que a gente vive de comer ambrosia? Até que a ambrosia é gostosa, né? Eu gosto de ambrosia. Bem, nem sempre o poeta põe o eu lírico a seu serviço, certo? Às vezes o eu lírico é que utiliza o poeta, diga-se de passagem, para dar o seu recado. Então, nesse caso, é o que fez espertamente o nosso amigo Gonçalves Dias. Esse cara aqui, ele era muito bom com as palavras. Tem livro dele grátis, domínio público, em qualquer site por aí, galera. É só ler. Bom, continuando. No caso do poema do Gonçalves Dias, ele fala das decepções amorosas dele, certo? Algumas delas por preconceito, porque ele, e outras por mestiçagem, porque ele era filho de português e mãe brasileira. A mãe dele, ela era classificada, se é que existe isso,
como uma meluca, ou seja, aquela morena, mulata, devia ser muito bonita. E ele dá essa interpretação nos poemas dele, sempre com um tom bibliográfico. Eu tenho que voltar a falar de Gonçalves Dias aqui, porque Jucapirama é muito longo e o exílio dele em Portugal foi muito longo. Mas voltando ao eu lírico do poema Pensas tu, Bela Narda, ele tava passando uma descompostura na tal da Anarda, né? Que alguma Anarda, sei lá quem que era essa Anarda, ou Ana Eduarda, ou enfim. E ele, ou será que ele estaria passando essa descompostura, ou ele estaria simplesmente expressando os sentimentos que realmente ele não sentiu por ela ou por qualquer outra mulher, né? Esse soneto, o Gonçalves Dias, ele apresenta o eu lírico dele e outras vezes não. E conforme alguns comentários que nós fazemos durante as nossas aulas de literatura, o fato é que é arriscado ler sempre como se fosse assim, ele em primeira pessoa, ele sendo o eu lírico dele, ele falando do eu lírico dele. E para um poema desse calibre, eu não diria nem do calibre de Pensas tu, Bela Narda, mas para um poema do calibre de um autor, poeta, como Gonçalves disse, Maranhão, porreta! O bom mesmo é a gente pensar que ele estava tentando confundir a gente, né? Confundir o leitor e fazer a caveira da tal Anarda, ou não, né? Ele estava simplesmente dizendo assim, Anarda, você pensa que você é grande coisa, mas para mim você não é nada. Né? Ele estava tentando passar a ideia exata ou errada para que a sedução ficasse completa. Era assim que ele ganhava as gatinhas em 1850. E eu aproveito para finalizar então esta análise do eu lírico de Pensas tu, Bela Narda, dizendo que o eu lírico ali também brinca com o que se pensa sobre os poetas, não é verdade? Gonçalves Dias para vocês na nossa literatura irreverente, e na sequência nós vamos ter muitos mais. Queria agradecer imensamente a minha amiga que me deu esta coleção bibliográfica de presente. São 20 exemplares. Galera, vou ter muito o que falar para vocês.